Aleluia. Capítulo 7, no versículo 2. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 2. Todos encontrarmos, vamos glorificar a Ele. Glória a Deus. Salmo, provérbio, Eclesiastes. Salmos, provérbios, Eclesiastes. Aleluia, Jesus. Salmo, Eclesiastes. Amém, igreja? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplica ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Verso 5, ó que maravilha, irmão. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Verso 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Melhor é o longânimo do que o altivo do coração. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se nos seios do tolo. Nunca diga, porque quem foram os dias passados melhor do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntai. Verso 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira proveito os que veem o sol. Nós sinaliza agora, irmão, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Podeis nos assentar, querido? Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Salomão é meio doido, irmão. Quando Salomão ele escreve agora o livro de Provérbio, Eclesiástico, Cantares, a Bíblia diz que no livro de Cantares, quando Salomão ele vai escrever, a Bíblia diz que Salomão ele olha para o céu aqui debaixo da terra, e ele observa que tudo é vaidade. Tudo que os homens e as pessoas fazem aqui na terra você lembra do que o eterno Cristo ele disse? O que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele daria em troca por ela? Salomão, quando ele vai escrever, o que me chamou a atenção no livro de
de Eclesiástico é que Salomão ele vai dizer: olha, é melhor você estar em um velório, é melhor estar onde, igreja? Em uma casa onde há luto, em uma casa onde está sepultando-se o caixão, o defunto, porque ali o ser humano ele se põe a refletir, ali o ser humano, ali ele vê que ali é o seu fim. Pastor, qual que é o mistério da morte, pastor? O mistério da morte é esse, querido. Olha para cá, igreja. O mistério da morte é: ei, se nós morrermos agora, a nossa alma não vai ficar inércia, a nossa alma não vai ficar como esse objeto. A Bíblia diz que já segue-se o juiz e a ira de Deus. A Bíblia diz que quando o ímpio morre, ele vai para onde? Ele vai para o inferno, ele vai ser atormentado. Pastor, me explica. Então, nesse exatamente momento, se alguém morrer sem ter o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, pastor, ele está condenado ao inferno. Pastor, o Senhor tem base bíblica. A Bíblia diz que na morte de Lázaro, o mendigo e o rico, Jesus, em todas as suas parábolas, ele não dá nome às suas parábolas, diácono Fábio, mas a Bíblia diz que nessa parábola Jesus ele vai dizer os nomes desse autor. Este homem ele comia relaxadamente, este homem era rico, este homem, irmão, ele era folgado, mas ele era louco. Ele era o que, igreja? Louco. Mal ele sabia que um dia o Senhor, irmã Sonali, ia requerer dele as obras, a vida que ele viveu aqui na terra. Mas este homem ele não se importava. A Bíblia diz que quanto mais ele tinha, mais ele queria. Ele era ganancioso. Ele era o que, pastor? Ele era avarento. O que mais, pastor? Ele era inimigo de Deus. A Bíblia diz, eu não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, mas está escrito no capítulo 3. A Bíblia diz que nos últimos dias, olha para cá, igreja, ia vir pessoas avarentas, pessoas soberbas, pessoas mais amantes de si, pessoas traidoras, pessoas gananciosas, mais amantes dos prazeres e inimiga de Deus. Aleluia. Esse tempo chegou, igreja. Esse tempo nós já vivemos ele, a qual as pessoas elas não se importam com quem morre, com quem desce a sepultura. Meu pastor, ele disse que um tempo atrás, aqui no final da rua, aqui para baixo desse bairro, morreu-se um rapaz, e ele morreu e o seu corpo foi carbonizado. Foi o quê? Carbonizado. Você vai ouvir o que as pessoas disseram ao redor daquele homem que estava morto. Morreu tarde, ainda morreu como churrasco, morreu como porco. Querido, você nunca observou, glória, nos comentários de algo, seja no Instagram, no Facebook, TikTok, na internet, ou seja, você nunca viu os comentários que as pessoas elas colocam? Às vezes eu acho um absurdo, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Observa nos comentários de algo, o que as pessoas comentam, o que elas falam. Então a Bíblia diz que o fim de todo homem, o fim de toda raça humana é temer e assumir e temer a Deus. Por quê, pastor? Se eu não tiver o meu Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, não tem imagem, não tem estrutura,
ele entra naquela casa, está velando um defunto ou um cadáver, a Bíblia diz que todos estão contritos, está com seu coração angustiado. Está com o coração angustiado. E ali eles veem que o fim é todo vivente ali, irmão. Eu vou morrer, você um dia vai morrer. Aqueles que negam a Cristo um dia também vai morrer. Ei, doa quem doer, prega pro teu esposo, fala a verdade na cara. Doa quem doer, prega pro teu filho, fala a verdade na cara. Por quê, pastor? Ei, porque se ele chegar a morrer, o culpado é você que não pregou, o culpado é você que não falou, o culpado é você. Você nunca parou para pensar, você sendo crente, você tendo um ímpio dentro da sua casa, que ainda não conhece o evangelho. Ei, você nunca parou para pensar, se ele morrer, para onde ele vai, querido? Ele vai para o inferno, porque não reconheceu a Cristo. Ei, você nunca parou para pensar, a tua mãe, o teu parente que está longe, distante, e você não prega a verdade para ele, você não prega o evangelho para ele, você não fala a verdade na cara dele. Ei, irmão, prega a verdade, a tempo e fora de tempo. Por quê, pastor? Já chegou a apostasia, já chegou o tempo que está virando comichão no ouvido das pessoas. Ei, as pessoas querem opa, elas querem fazer, mas fazer do seu jeito, da sua maneira, quando se dá na terra da sua própria vontade. Mas a Bíblia diz, querido, ei, que o tempo vem, o tempo do Senhor, o fim vem, e todos nós estamos sujeitos a este fim. Mas você decida hoje como que você vai morrer. Aleluia. Eu vou pegar, irmão. Decida hoje como que você vai morrer, querido. Eu vou te falar uma verdade, irmão. Talvez tu não saiba, nem o pastor Paulo que está pregando esse sermão, nem o pastor Paulo que Deus confiou o ministério, se ele não tiver uma vida santa diante de Deus, ele vai para o inferno. Ele pregou a palavra, ele falou para as pessoas a verdade. Ei, mas dentro dele ele auto se contaminava e ninguém viu. Você acha que Deus não vê, irmão? O que nós fazemos no oculto e escondido, a Bíblia diz, irmão, que com a tristeza se faz melhor o coração. Aleluia, Jesus. Olha para o pastor, vou pregar, irmão. Amém. Às vezes Deus te abate para você descer. Às vezes Deus te quebra. Ei, você está só os cacos, está quebrado, mas ainda é dele. Ei, ainda é vaso, está na mão do oleiro, está na mão dele. Eu olhei no céu aqui na terra. Ei, sabe como que é a nossa vida, irmão? É como vapor. Aleluia. Eita, ei, assim é a nossa vida. Você não lembra? Ei, quantos amam este povo na Bíblia? Quando chega no livro de Zéner, no capítulo 39 diante, começa a contar a história de Jacó, José. A Bíblia diz que Deus, ele estabelece a dobra, o limite para o ser humano. Quantos anos? 120. Mas quantos anos ele vivia, igreja? Eles viviam 960 anos. Eu esqueci o nome desse cara, não sei se foi Matusalém, é um trem assim, irmão. Matusalém viveu quantos anos? 960 anos, irmão. Ei, o povo vivia, irmão, 800 anos, 706 anos. O pecado fez baixar, irmão. Ei, querido, Aleluia. não deixa o pecado te consumir. Não deixa o pecado te afastar da graça. Às vezes você acha que a graça não é autossuficiente para te alcançar, mas ela te alcança. Aleluia. A misericórdia dele é grande, o amor dele é infalível, é imutável. Aonde superabundou o pecado, superabundou a glória de Deus. A glória de Deus, ele é fiel para te garantir vitória. Ele é fiel para te perdoar. Melhor é ouvir a repreensão do sábio
canção do tolo. Aleluia, Jesus. É crente, mas ainda gosta de ouvir uma música mundana. É crente, mas pelas costas ainda gosta de tomar uma cervejinha. É crente, mas ainda não largou o cigarrinho de estimação. Meu Deus, ei, é crente, mas está em cima do altar. Ei, muitos por aí, irmão, ei, eles não estão nem aí preocupados com a tua alma, querido. Ei, tu vai para o inferno só se tu passar por cima do meu cadáver, porque eu vou pregar a verdade. Aleluia, Eu Jesus. vou falar a verdade, porque igreja, ei, Deus não nos tirou da imundícia, do lamaçal, do charco de pecado, para nós irmos para o inferno, não, igreja. Deus nos chamou para a vida eterna. Glória. E a vida eterna é essa, que todos se arrependam. Vocês pensam, irmão, que o povo é bobo? Eles passam lá fora, eles fingem que não vê, mas eu sempre observo o quê? Que eles dão uma olhadinha, ó. Aleluia. E por que eles não veem, pastor? Ah, irmão, Satanás tem colocado à venda. Satanás tem seduzido as pessoas lá fora. As pessoas não querem saber de Deus. Ah, irmão, hoje ouvir de Deus, querer saber de Deus, é uma coisa quadrada, mas quadrada é para aqueles que estão caminhando para o inferno. Meu Deus, O bicho não dorme, irmão. Ei, o fogo não apaga, irmão. Eu falei outro dia, não faça isso não, amém, igreja? Não faça isso. não. Acende a tomada do fogão e coloca o dedinho lá, 5 segundos, irmão. Conta 5 segundos. Se tu aguentar, irmão, tu é o cara, viu, irmão? Ah, irmão, sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que um homem ele era orgulhoso. Ele chega na arena, ele chega todo pomposo. Ei, a sua armadura brilhava. O que brilhava? A sua armadura. A Bíblia diz que este homem, quando o sol bateu na sua armadura, a Bíblia diz que ele achou: eu sou o cara. Quantos pastores por aí, irmão, acha que é o cara? Ah, irmão, acha que a igreja dele, a igreja tem dono. Aleluia. Tem gente que acha que é dono da igreja. A igreja tem dono. Ei, a igreja tem dono. Ela foi comprada com sangue precioso. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu conheço pastores aí, irmão. Eu não falo porque cada um vai prestar conta do que está fazendo, que tem a igreja para camuflar a sua vida financeira, para disfarçar. Ah, irmão, é melhor nós ouvir o conselho de uma pessoa sábia. Tem uma vez repreendi um camarada, ele ficou bravo comigo alguns dias. Minha dona, cadê meu lenço, minha filha? O Senhor te repreenda. Meu lenço, mulher. Irmão, pastor bravo, irmão. Irmão, xerife, autoridade, não, irmão. Repreendi, vocês não pegou, irmão. Mas foi assim que eu falei pro camarada. Chamei ele, irmão. Você está errado. Não vai por esse caminho. Você está errado. Ué, pastor, tu manda na minha vida por acaso? Eu simplesmente estou te dando um conselho. É melhor a gente ouvir a repreensão de uma pessoa sábia. Ei, porque uma pessoa tola, ela te afunda ainda mais no lamaçal do pecado. Uma pessoa tola, ela não tem conselho para te dar. Dá pausa aí, Beth. Ira, olha, irmão, e não deis lugar ao. Não deis lugar a quem? Podemos assentar, querida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pegou, igreja? Aleluia. Irai-vos e não. Sabe o que acontece, irmão? Eu era assim com minha dona. Eu era. Ei, a Bíblia diz: se a gente tem algo com o cônjuge, com algum irmão, não deixa o sol se esconder, não, querido. Conserta. Sabe por quê, pastor? Porque, irmão, nós vamos deixando, e é o que acontece. Efésios 4:20
crente, nós damos lugar ao diabo. E é isso que está acontecendo por aí, irmão. É aquilo que eu sempre falo para minha dona: ó, me resguarda, me blinda, oração. Por quê, irmão? Sabe o que vai te segurar na igreja, irmão? Irmão, amém, igreja? Amém. Jejum, oração, poder de Deus e o teu caráter. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que é crente menino, o pastor não pode falar. Tem que ter maturidade, tem que ter caráter para pregar o evangelho, a palavra de Deus como ela é, irmãos. Hoje, irmão, tem que enfeitar a igreja, onde tem que fazer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas, irmão. Ontem eu ouvi uma ministração que na hora que o pastor começou a abrir a boca, falei: Beth, olha, Beth, como que era antigamente. Deus mudou, pastor, as vestimentas dos crentes. Eu olhava, irmão, irmão, eita glória, aqui não tem não, mas se tiver com certo, irmão, irmão, é a sainha coladinha, apertadinha, mostrando a parte íntima. Irmão, olha, irmão, é assim, não pode falar não, pastor, não pode pregar não, porque esvazia a igreja. Ei, quem disse que a igreja é quem, irmão? A igreja é o corpo. É o corpo. Deus, ele veio tirar uma igreja, oh glória, de dentro de uma igreja. Nós temos que ser a igreja imaculada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não uma igreja fingida. Não adianta, irmão. Ai, Jesus, você acha que eu estou preocupado com multidão, irmão? Você acha que eu estou preocupado com quem canta bonito aqui na igreja, irmão? Você acha que eu estou encantado com quem vai me impressionar? Eu estou preocupado se você tem a sua vida santa para com Deus. Porque se a tua alma estiver doente, se a tua alma, ai Jesus, aleluia, Deus, amando, glória a Deus, Deus, aleluia, tu vai para o inferno. Conserta. aleluia. Vamos consertar isso. Fala comigo, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz que a espada ela corta, irmão. Eu não rodo santidade, eu prego a palavra, irmão. Aleluia. Essa daí dá um pausa aí, Beth. Essa daí sabe. A Bíblia diz que do céu aqui embaixo na terra, irmão, ele observou as pessoas, e o fim dela é o mesmo. Na sua velhice, operador Wagner, na sua velhice, sabe como Salomão morreu, irmão? O homem mais sábio da Bíblia morreu aos pés dos ídolos, idólatra. Isso é um perigo, do pastor passar a mão na cabeça da queridinha de Jeová, do queridinho de Jeová. É isso que torna uma bagunça dentro da igreja, e a casa de Deus não é bagunça. glória a Deus, Não pregue isso nas igrejas. Pastor vai sair da igreja, só sai quem não quer compromisso, quem não suporta ouvir a sã doutrina, a verdade. Eu nunca vi, irmão, a verdade doer. Eu nunca vi surra te matar. Minha mãe quebrava o cabo de vassoura nas minhas costas, irmão. Aquela banha de facão enrugada, meu filho. Meu filho, eu tô vivo, irmão. Provérbio capítulo 3, de 12 ao 13. O pai repreende ao filho a quem ele ama. Dá glória a Deus, igreja. Que o Senhor nos repreende. Eu não dou como hipócrita fariseu. Eu me encaixo nisso, irmão. Eu me encaixo nisso, mas eu não posso ser um calça frouxa, porque se folgar, meu filho, cai as vergonhas. Irmão, tem que pregar a verdade. Hoje algumas igrejas virou empresa. Não todas, mas algumas igrejas virou empresa. Vai. Amando.
da noiva vai cobrar, querido. Aleluia. O dono da noiva vai cobrar. Você viu, irmão? Que algo tremendo, irmão. No livro de Mateus, no capítulo 25, a Bíblia vai dizer que quando as noivas, ela tinha que ter lamparina. Ela tinha que estar com a lamparina acesa, com a sua vida diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O noivo fazia festa. Os convidados, eles eram convidados para vir à festa. A Bíblia diz: a caráter, diante da igreja do Senhor, há muitos que não têm, irmão. Era 10 virgens, 5 prudentes e 5. Você acha que todos estão dentro da igreja, estão no mesmo propósito, irmão? Eu não falo aqui, irmão, mas se tiver com certo, uns faz por vanglória, um faz por discórdia. É porque o diácono prega mais do que o pastor, é porque o obreiro prega mais do que o pastor, é porque a irmã canta mais do que alguém. Quem disse, irmão? Evangelho é comunhão, evangelho é multiplicação. Querido, o evangelho é somar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Hoje é pelo contrário. Eu conheço, irmão. Eu conheço. Tem uns cumprir que já passou comigo, irmão. Está tudo em cima da outra. Eu falei: bonitão. Que Deus trata comigo e com todos vocês, não tem problema. Irmão. Amém, igreja? Amém. Eu quero pregar hoje, irmão. Eu estou com vontade, estou com graça, estou com fogo que queima, que arde, que transborda, sabe, irmão? Meu coração palpitante, meu coração está acelerado. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aí vem o noivo, sai ao céu. Maçonaria casou toda pintada, para quê, irmão? Para que no dia do casamento tivesse tudo. Mas foi uma correria danada, foi ou não foi? Mas deu certo ou não deu? Assim a igreja. Aleluia, Jesus. Não deixa que o teu esposo te pegue desapercebido. Não deixe que o teu esposo te pega nua. Jesus. Que isso, pastor? Sem as vestes sacerdotais, sem a santidade, sem renúncia à comunhão para com ele. Chega, acabou o azeite. Não ora mais, não lê a Bíblia mais, não louva ao Senhor mais. Vai de qualquer jeito. Desse jeito tá bom não. Para o Senhor é com excelência, é com zelo. Parei hoje, cheguei, descansei. Falei: Senhor, eu estou tão cansado. E o Espírito Santo, mão de pau de quina, veio no pau do meu nariz. Eu tenho deixado de faltar alguma coisa? Eu te dou condição para pagar as contas. Não falto de comer ou de beber, não falta do emprego. Não te falta a minha graça. Levantei, chorei. Falei mistério, olhei para a mulher, eu me doido. Falei: estou doido não, Beth. 1 Coríntios é 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 ao 27. Deus pega as coisas loucas do mundo e às vezes precisa para confundir o sábio. Glória a Deus, aleluia. Você já viu, irmão? Nos videozinhos que passa. Você quer 5 mil a Bíblia? Aqueles que estão bem vestidinho aparente. Eu quero 5 mil porque eu já tenho Jesus. Avarento, hipócrita. E aqueles humildes, irmão, catando papelão, catando latinha, sustento. É a condição que ele tem. Mas o quadro dele pode mudar. Mas sabe o que há no coração dele? Eu não quero o dinheiro, eu quero a Bíblia. Porque Jesus não se compara ao dinheiro. Pobre, miserável são os empresários ricos e avarentos que só tem dinheiro. Eu não estou preocupado, irmão, com o teu carro, não. Eu não estou preocupado com a tua casa, não. Eu quero saber como que está a tua alma. Como que está a tua alma? Como que está a tua vida para com ele? Chega
chega diante do noivo, alumia, lamparina acesa, o noivo levanta, e quando vai alumiar, ele não as conhece. Por quê, pastor? Meu Deus, perdeu-se a intimidade com o noivo, recebeu o convite, mas ficou de fora. Irmão, sabe o que vai fazer, irmão? Os anjos vão narrar, todos esses foram abertos os livros, não é o livro, é os livros. Ei, irmão, essas pessoas que gostam de fazer maldade, irmão, às vezes eu sofro algumas injúrias, irmão, eu fico quieto, às vezes eu saio humilhado, porque eu tinha um conteúdo lá atrás, e às vezes as pessoas pensam que a gente não mudou, pensam que a gente é o mesmo antigamente. Mas se a gente dá lugar ao diabo, irmão, não, querido, ele sai. Ele sai para fora e ele, eu me conheço. Ei, você se conhece. Você sabe quem é você, mulher. Você sabe quem é você, homem. Não vamos deixar a ira nos dominar. Sabe o que eu fiz hoje, irmão? Peguei na fábrica, lá tem uma maquitazinha, e lá tem uma parnatóriazinha. Eu falei, já sei como é que eu vou pegar você, mano. Já sei como é que eu vou pegar você, pô. Irmão, é ripa. Irmão, não machuca para me dar a mãozinha. Pai. Não, pai. Não, agora não vai conversar, pai. Não, por favor, me escuta. Irmão, mas o pai fala uma, fala duas. A mãe, misericórdia, a mãe é besta, irmão. Desculpa. Irmão, desculpa. Irmão, fala 20 mil, 30 vezes, 40. Eu me irmão, às vezes é o diabo que está usando eles. Pastor, o que é isso, pastor? Isso estava me causando uma náusea, irmão. Isso estava me causando uma ira. Eu estava mirando e eu falei, meu Deus do céu. Falei, ai, Jesus. Sabe, irmão? Não des lugar ao. Falei, peraí. Se isso for, irmão, se isso for demônio, vai sair na oração. Se não for, meu, nem que seja na tábua, vai sair, irmão. Por quê, irmão? Tem algumas coisas, não é? Que nós temos que evitar. Temos algumas coisas que temos que abrir. Não, os meus filhos é crente, irmão. Eles ficam igual a abertura lá em casa. Eles socam a cabeça lá no chão, lá. E eu olho, falo, glória a Deus, abençoa, Jesus, orando. Eu não sou o pai mal, não, irmão. Mas sabe o que eu temo? Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Eu temo amanhã, depois ele está apanhando o vagabundo, apanhando da polícia na rua, e eu não puder fazer nada. Irmão, porque umas das imagens hoje que está mais destruída, qual a imagem que é, pastor? A imagem de um pastor, a imagem de um crente. Por isso nós temos que ficar ligados, irmão. Por quê, pastor? Porque os dias são maus. Voltando para o texto que eu finalizo, irmão. Eclesiastes. Os irmãos me ajudam. Cadê Jesus? O trem sumiu aqui. E aqui nós finalizamos, irmão. Eu sou assim mesmo, irmão. Não vou mostrar uma coisa que eu não sou, irmão. Eu sou assim, irmão. Às vezes eu ia pregar, irmão, em alguns lugares. O pastor bate. Quem sou eu, irmão, para bater na noiva de Deus? Quem sou eu, pai? Eu comer minha cabeça até Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. E nós vamos embora. Melhor é ir à casa onde há do que ir à casa onde há, porque ali se vê o fim de todos os homens, ou os vivos, e os vivos aplica ao seu coração. Irmão, e aqui eu finalizo. Pode ficar de pé mesmo. Às vezes eu venho da fábrica, irmão, e a nossa roda, minha, da minha esposa, e os meus filhos também, quando vai me ajudar, irmão, porque a família cresce junto, irmão, unida. Não é passar a mão na cabeça, não, irmão. Tem que deixar a mãe corrigir, o pai corrigir, tem que ter autoridade. Às vezes, quando eu venho elas, os meninos, aí embaixo, na Jadapaz tem um caixão, e lá embaixo tem, ai, meu Deus, ai, Jesus, eu falo, meu filho, se hoje for o teu dia, tu está preparada para isso? Quem disse que eu vou morrer? Irmão, nós vamos morrer assim, irmão. Ela aplicou o coração dela. Ela aplicou. E às vezes ela nem percebe.
fala, meu Deus. Ah, irmão, é aquilo que o irmão Fábio falou para Jesus, para nós. Jesus está vivo ou morto? Será, irmão? Naquele momento que ela temeu a morte, Jesus estava morto para ela. Está entendendo, irmão? As nossas obras, as nossas atitudes fazem com que Jesus está morto. A gente acaba crucificando ele de novo. E aí quando está lá, ela, graças a Deus, hoje não morreu ninguém. Mas morreu aqueles que nós vemos. E os que nós não vemos? Pausa aí, Beth. Deus abençoe a todos, vitória. Irmão, ele pode descer a sepultura e ir para o inferno. Por quê, pastor? Porque não pregou a verdade. E eu finalizo agora eu finalizo mesmo. Eu trabalhava com um camarada na fábrica, meu amigo, nosso analista William, esposa da irmã que ficou, e eu finalizo.